Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais uma manhã, mais um dia lindo que o Senhor nos concedeu. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje é o nosso 24º dia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje é o nosso 24º dia. Mais um dia, mais uma manhã, mais um dia lindo que o Senhor permitiu que nós nos levantássemos e que nós vivêssemos, respirássemos, andássemos, falássemos. Glória a Deus. Jesus é muito bom, né? Ele nos dá a chance de viver todos os dias, todas as manhãs. É tudo muito lindo. Como o Senhor é maravilhoso na nossa vida. Nós não somos merecedores, irmãos, mas o Senhor é fantástico. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Bom dia. Sejam bem-vindos no nosso meio, cada um de vocês, nesse dia. Esse dia que o Senhor formou, fez, permitiu que você estivesse aqui nessa manhã, nesses dias maravilhosos, né? Glória a Deus, como o salmista Davi mesmo dizia no Salmo 5, verso 3, ele diz: pela manhã, ó Senhor, glória a Deus, pela manhã, ouve a minha voz. Ó Senhor, pela manhã, apresso a Ti e minha oração e acho com esperança ou vigiarei. Em outra linguagem, pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz pela manhã. Me apressarei para Ti e vigiarei. Bom dia, seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã, nesse momento. Hoje, a palavra de hoje é tremenda, nesse 24º dia. É algo que nós precisamos muito buscar. E a palavra de hoje chave se chama respeito. Respeito. Então, é muito importante. Nem todo mundo tem respeito, né? Nem todo mundo respeita um ao outro, não respeita a sua autoridade, não respeita o seu esposo, não respeita a sua esposa, não respeita os seus líderes, né? Então nós vamos estar falando no dia de hoje, o nosso 24º dia, sobre o respeito. Sejam bem-vindos nessa manhã com Deus. A paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Olha, vamos orar? Vamos logo para o assunto, vamos dar a primícia dessa manhã para Deus. Vamos buscar no Senhor agora a sua presença, a ajuda do Espírito Santo, aquele que é e sempre será eternamente na nossa vida. Sejam bem-vindos nessa manhã com Deus. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. O Senhor tem nos protegido, tem nos dado livramento durante todos esse período. E principalmente nesse período que estamos passando, nós temos visto, né, a graça e a misericórdia do Senhor. Porque muitos têm partido, muitos têm sido recolhidos no Senhor, outros têm partido sem salvação, sem conhecimento, sem temor, né? Mas o Senhor até aqui tem nos sustentado, que a graça dele continue no nosso meio, que o amor dele. Agora, irmãos, nós precisamos fazer por onde? Nós precisamos fazer por onde? Fazermos, obedecermos e conhecermos e prosseguirmos conhecer esse tão grande amor, o amor de Jesus para a minha vida, para com a sua vida, para a nossa vida. Porque esse amor é libertador, ele nos liberta, ele arranca de nós todo medo também, porque muitas das vezes nós temos sido acometidos por medo. Nós não temos que temer, principalmente quando temos a Deus. Nós temos aprendido muito durante esses 40 dias e hoje, como é o 24º dia, nós temos visto o quanto Deus tem trabalhado e vai continuar trabalhando em nossas vidas. Irmãos, cada manhã é diferente na presença do Senhor e temos aprendido. Se você entrou hoje pela primeira vez ou você está entrando e de repente sai, não tem acompanhado, mas eu te peço, em nome de Jesus, quando você tiver um tempinho, você não vai perder o seu tempo. Você vai acrescentar na sua vida.
Escute. Escute, medite na palavra, porque tem sido assim, de muita bênção e de muito crescimento espiritual, porque são áreas das nossas vidas que precisamos aprender. E cada manhã tem sido diferente. Cada manhã o Senhor tem feito coisas novas. Nós vemos que no primeiro dia nós buscamos a respeito do nosso coração, nós temos falado sobre salvação, nós temos falado sobre a força, as escolhas, né? A integridade, que nós precisamos ser íntegros. Nós temos falado sobre relacionamento, né? As prioridades da nossa vida, as atitudes da nossa vida. Você que muitas das vezes tem atitudes errôneas. Eu vou lhe dizer, você pode esconder do homem, mas não esconde de Deus não, porque Deus tudo vê, tudo sabe. E Ele conhece a intenção do seu coração. As emoções que são muito enganadores, né? E nós temos orado também, buscado pelo nosso crescimento espiritual, para que possamos crescer espiritualmente, nos fortalecer todos os dias. Olha que lindo, Deus permitiu que tu estivesse aqui nesse momento, nesta hora. É porque Deus quer falar com você. Com você. Sobre a nossa mente. Pelo trabalho. Na obediência, né? No futuro, pedir do Senhor que, né, prepare o nosso futuro. E cuide. Nas nossas disciplinas, porque precisamos ser pessoas disciplinadas. As pessoas, assim, muitas das vezes, elas querem e falam, sabe, tô lutando por disciplina, não consigo e tal. Mas, irmãos, em nome de Jesus, depende de cada um de vocês serem disciplinados. Você não tem que estar olhando para o outro, o que o outro deixa de fazer ou faz. Faça você. Agora, é importante ter uma vida disciplinada? É muito importante termos uma vida disciplinada. Bom dia, amada Ivânia. Glória a Deus, a missionária Ivânia ali de Portugal. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muita gente aí entrando. Gente, também humildade, porque muitos não são humildes. Nós precisamos ter um coração humilde. Luiz, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Glória a Deus. Né? Sobre a nossa missão, a nossa santificação também, porque precisamos ser separados. A nossa coragem, porque precisamos mais do que tudo termos força. A alegria nossa no Senhor, porque é muito importante. Né? A generosidade, o amor de Deus e o amar ao próximo também. E para isso requer tudo isso. Disciplina. Quer aprender? Seja disciplinado. Tenha o seu tempo com Deus. Eu tenho o meu tempo. Eu tenho o meu tempo com Deus a cada manhã. Eu tenho um tempo de me separar. O tempo de estar aqui com vocês. O meu propósito e o meu projeto era entrar 8 horas da manhã e começar. Mas não tem como, né? Eu posso entrar entre 8 e 8 e meia. Eu tenho os meus motivos. Porque eu não posso chegar aqui 8 horas da manhã do Brasil. Eu acordo todo dia 5, 5 e meia da manhã e tenho um planejamento, um cuidar. Primeiro eu tenho o meu tempo com Deus. Eu não saio correndo da cama e pum, cheguei. Né? E eu não encontro tudo pronto. Nós precisamos ter disciplina. Eu não posso agradar a todos, né? Não, porque por cada um eu faria de um jeito. Mas não é assim. É do jeito que a pastora Luzelita pode fazer. E é esse momento, é essa hora que nós vamos dedicar ao Senhor. É esse momento aqui. Querem aprender comigo? Querem caminhar comigo? Querem lutar comigo? É desse jeito. Amém? Glória a Deus. E nós vamos vencer. Nós vamos vencer. E hoje é o nosso 24º dia. O nosso 24º dia é lá em 1 Timóteo, eu esqueci de escrever. Eu terminei repetindo o 23º dia, mas é lá no 24º dia. Está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. E hoje nós vamos estar falando sobre o respeito.
Amém? Vamos orar? Vamos entregar esse momento para Deus. Vamos entregar esse momento ao Papai do Céu e dar a primícia do nosso dia. Bom dia, povo lindo, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo cada um. E seja bem-vindo ao Espírito Santo no nosso meio, ó Pai. Ó Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse momento. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Graças te damos, Senhor. Ó Paizinho Santo, toma, Senhor, o teu lugar de honra no nosso meio. Toma o teu primeiro lugar na nossa vida, na nossa casa, em tudo que iremos fazer durante todo esse dia. Paizinho Santo, toma, Senhor. Eis-me aqui e usa-me conforme a tua vontade, que palavra nenhuma saia dos meus lábios que tu não queiras. Eis-nos aqui, abre a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso intelecto para a compreensão da tua palavra. Pai, a cada manhã, Senhor, nós temos aprendido algo novo contigo. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas e ajuda, Senhor, cada um dos nossos, principalmente os nossos familiares. Meu Pai, acampa os seus santos anjos ao nosso redor nesse momento. Tira toda distração do nosso meio, todo pensamento contrário do nosso meio. E, Senhor, nos preencha nesse momento, nos encha com a tua presença. Senhor, e que possamos sentir cada um de nós acolhido embaixo das suas asas, Pai. Escondido no teu esconderijo. Pai, que esse momento seja nosso. Seja nosso, Paizinho Santo, ó Espírito Santo. E desde já nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém? Hoje é 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre respeito. Respeito, que é algo que muitas pessoas não têm. Será que nós respeitamos? É uma das coisas que mais nós temos visto nos dias de hoje. A falta de respeito entre as famílias. A falta de respeito com seus líderes espirituais. A falta de respeito com sua esposa, com seu esposo. E é tremendo. Aqui no versículo 12, né, do capítulo 3, nós vemos aqui que é tremendo. É a primeira epístola, né, do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo escreveu, né, e ele começa a falar aqui, ele diz o seguinte. Ele começa a falar, interessante, você vai observar e você vai compreender onde nós vamos chegar. Ele diz assim: aos diáconos seja marido de uma só mulher, convém bem seus filhos às suas próprias casas. E nós vamos ver e falar sobre, né, os deveres dos bispos e dos diáconos, os deveres dos líderes, o dever de um homem de Deus, de uma mulher de Deus no geral. E nós vamos ver aqui, eu estava olhando no dicionário o significado da palavra respeito. Pastor, eu sei o que é respeito, mas vai muito mais do que aquilo que você pensa, que você sabe o que é respeito. O substantivo masculino, né? Ele fala sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência, consideração ou reverência, respeito pelas mulheres, respeito aos mais velhos, respeito aos seus esposos, obediência, acatamento ou submissão, respeito da lei. Apreensão ou sensação de medo, aquele que é uma tempestade que impõe respeito. Maneira de se tratar um assunto, ponto de vista. Nós vamos ver que ocasiona alguma coisa, motivo ou razão. Nós precisamos ter respeito. O substantivo masculino no plural, homenagem ou cumprimentos, apresentar seus respeitos. Dizer respeito,
ter relação com tudo isso, dizer respeito a um fato de suma importância. Gente, respeito vai. E a gente vai ver muito mais outras coisas. E a definição de respeito é substantivo masculino, flexão. Aí nós vamos ver um monte de coisa. Resumindo, respeito aos mais velhos, aos seus esposos, às suas esposas, às autoridades, respeito às crenças, respeito. Uma das coisas que eu vi a respeito sobre respeito quando eu estava estudando, tanto quando eu fiz bacharel em educação religiosa, quando eu estava estudando educação religiosa e depois quando eu fiz teologia, uma das nossas classes, nós estudamos sobre a cultura do país. Principalmente quando a gente vê missiologia, a parte de missão. Se eu for para a África, eu tenho que aprender os costumes deles e o que se diz respeito a eles. O que é mal educação para nós, para eles são respeito. E o que é respeito para eles, para nós estaremos sendo mal educados com eles. Então nós precisamos respeitar as crenças. Queremos ganhar o nosso próximo para Jesus? Nós temos que saber qual é a cultura dele. Nós temos que conhecer e respeitar o espaço de cada um. E eu me recordo muito bem a respeito de algo que nós estávamos estudando sobre os costumes de outras tribos, de outras nações. E como nós, para pregarmos Cristo, para entrar nesses países, nós teríamos que respeitá-los, as suas tradições, que eles nasceram, as suas raízes. Da mesma forma de família para família, de pessoa para pessoa. Nós vemos, por exemplo, se eu vou para uma igreja Assembleia de Deus, eu vou respeitar a doutrina da igreja. Eu vou respeitar os mais velhos. Até mesmo no meu falar. Se eu for estar na frente de um juiz, eu vou respeitar o juiz. Se eu vou estar na frente de uma autoridade, eu tenho que agir com respeito. O linguajar que eu uso na rua ou com um jovem, ou seja lá qual seja o seu linguajar, eu não vou usar com uma pessoa de respeito. Eu vou respeitá-los, principalmente os mais velhos. Não importa quantos anos você conhece eles. Você vai chegar lá, ô cara, ô velho, ô lá, ô, né? Isso é falta de respeito. Sim, senhor, sim, senhora, com todo respeito, vamos nos comportar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Coisas que são tão simples e são tão ricas e que muitos hoje não usam. Com licença. Você me dá licença, por favor? Por favor. Ao pedir algo. Não é, ei, pega isso, faça aquilo, não é? Por favor, você pode me passar esse copo com água? Isso se chama respeito. E aqui, dentro da Bíblia, nós vamos falar sobre respeito, mas dentro da palavra do Senhor. Ele fala, e esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Gente, é incrível como é que as pessoas querem ser líderes espirituais e não são exemplo. Não existe respeito. Aí ele diz, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento.
que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. É, isso mesmo. Respeito. Exemplo. E aí ele continua. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus ou da casa do Senhor? Não neófito, para que, exobedecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do inimigo, do diabo. De mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, não torpe, ganância. Aí eu vou ver aqui o comentário. Nós vamos ver aqui o comentário, que é muito importante, né? Sobre, primeiro eu quero ver aqui, na verdade em ação, né? Do capítulo, as lições para os líderes. Quer dizer, a liderança cristã deve ser conforme as exigências escriturísticas dadas aqui, sendo firmes nos fundamentos da vida e baseado na fé. Toda liderança deve ser estabelecida sobre a movimentação do ministério e deve manter a ordem fiel na igreja. Todo o povo de Deus deve orar constantemente por aqueles que têm autoridade e responsabilidade perante a igreja e também perante toda a sociedade. Resumindo, nós precisamos respeitar os nossos líderes também. Os mais velhos, os anciões da igreja. A autoridade que Deus concedeu para nos liderar. E também a autoridade que Deus nos concedeu dentro da nossa casa. O respeito tem que existir. Aí ele diz, eu vou repetir o 8, porque é muito importante. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua doble. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Se contradiz. Fala muito. Não dado a muito vinho, não cobiçoso, nem torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também este seja primeiro provado, depois sirvam. E se forem repreensíveis, da mesma sorte as mulheres, para nós mulheres também. Sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher. Governe bem os seus filhos e a sua própria casa, porque o que serve bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas esperando ir ter bem com depressa. Mas se tardar, para que saibas, não convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregando os gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Nós vamos ver aqui que a palavra respeito, do 3:3, vamos ver que ele diz assim, pessoas moderadas,
Quem são essas pessoas moderadas? Porque a moderação, qual é o significado da palavra moderar? Nós vamos ver aqui epiex, strong, né? De epic, até o eikos, provável. A palavra sugere um caráter inquitativo, razoável, controlado, moderado, justo, considerável. É o oposto de severo, abrasivo, sarcástico, cruel e contagioso. A pessoa com moderação não existe na letra, é piético na letra da lei. Quer dizer, uma pessoa moderada, ela tem que ter muita sabedoria. Ela é uma pessoa moderada, uma pessoa respeituosa, uma pessoa de respeito, porque o respeito começa em nós, quando respeitamos o nosso próximo. Tem pessoas que elas não entendem, e aqui quando o apóstolo Paulo ele começa a falar com os líderes, mas eu estou falando no geral, porque o respeito, nós temos que ter respeito e sabermos entrar e sair de qualquer lugar. Sentar em uma mesa, lá no livro de Provérbios, tem uma passagem que fala que nós temos que aprender a sentar, sermos sábios ao sentar numa mesa de um rei, num banquete. Da mesma forma, tem pessoas que elas não têm um mínimo respeito. Começando dentro da sua casa. Não existe respeito para com seu esposo e seu esposo não existe respeito para com a sua esposa. Aí os filhos, os pais já perderam os seus próprios respeitos com os filhos. Por quê? Porque não existe autoridade na vida deles. Começa as crianças a dominar os seus pais. Porque o próprio pai e a própria mãe já perdeu o respeito, porque eles próprios não dão-se respeito. Porque o respeito, ele começa em nós. Primeiro nós temos que começar a nos respeitar como cristão. Temos que ser exemplares diante de Deus e diante dos homens, principalmente na nossa casa. Irmãos, eu sei comer com um pobre, com uma pessoa humilde, e sei comer com um rico. Eu sei viver com pouco, como eu sei viver com muito. Eu sei e eu aprendi desde pequena, porque isso é uma coisa herdada, ganhada, é algo que vem da sua família, da sua raiz. Eu aprendi desde pequena a respeitar o meu pai e a minha mãe e respeitar os mais velhos. Hoje você não vê mais você chegar perto dos seus pais e dizer bença pai, bença mãe. É a coisa mais difícil, porque não existe mais o respeito. E foram vocês que tiraram isso de dentro da sua casa. Porque os seus filhos não te respeitam. O seu filho não te respeita. Porque você tirou o respeito. Porque você mesmo não se dá respeito. Eu acho tão lindo, eu fico assim impactada quando eu vejo uma criança, que é a coisa mais difícil nos dias de hoje, chegar e dizer bença tia. Bença pai, bença mãe. Isso se chama respeito. E as pessoas, elas não têm mais respeito um para com os outros. Respeito às suas autoridades. Pessoas que vêm com questionamentos banais, querendo confrontar. Isso se chama falta de respeito.
confrontar até mesmo a verdade ou a vida de alguém que tem todo o respeito e dá todo o respeito. Como eu falei, você tem que saber entrar e sair de onde você estiver. E aqui, para um homem que exige tanto e quer muito, eu acho... Meu Deus. Paulo, quando ele escreve aqui, ele diz assim... ele disse, se alguém deseja o episcopado, ou deseja muita coisa, deseja um cargo dentro de uma igreja, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não torpe, ganância, mas moderado, não contencioso, eita, não avarento. E nós vemos aqui que o que tem, meu Deus, olha aqui, ó. Antes que o bispo passe a liderar a multidão para ministrar e corrigi-los, deve ser irrepreensível. Não perfeito, mas alguém contra quem não se possa acusar de ter agido mal. Tem que ser marido de uma só mulher. Literalmente, o bispo deve ser homem de uma mulher. Embora a frase obviamente proibida, a poligamia não é o único aspecto. O pensamento dominante é a fidelidade monógama. Isto é, dever ser marido fiel. O homem tem que ser fiel. Irmãos, muitos por aí têm perdido as suas bênçãos, porque os seus olhos estão em todos os lugares. A fidelidade e o respeito para com a sua esposa ou para com seu esposo não existe. Eu estou falando aqui no geral, não é só para quem é pastores, líderes, não. É para o homem e a mulher, para todos aqueles que conhecem a verdade, conhecem a palavra de Deus. É necessário que se haja respeito mútuo. Aí ele continua, não dado ao vinho, não espancador, e essa palavra moderado, gente, olha aqui, ó, epieques, de epie, ate, iequios, provável. A palavra sugere um caráter equitativo, razoável, controlado, moderado, justo, considerável. É o oposto de severo, abrasivo, sarcásticos ou sarcásticas, né? Cruel, inconticioso. A pessoa com epiectos não existe na letra de lei. Aí a palavra honesta. O comportamento que é dignificado, honrado, decente, venerável, digno de respeito. Os líderes da igreja, gente, devem mostrar um bom exemplo e sermos exemplo. E ontem à noite nós estávamos lendo sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 4, nós estávamos falando sobre isso. Sobre o respeito. Então, muitos não têm respeito. E é uma das coisas que nós precisamos aprender, a respeitar. E buscarmos o respeito.
começando em nós. Primeiro, se eu não me respeito, eu não consigo respeitar ninguém. Irmãos, é tão importante para as nossas vidas termos respeito, e principalmente aos mais velhos, porque muitos não respeitam os que são de idades. Não existe mais aquele respeito que, meu Deus do céu, de você chegar, pedir a bênção, você dá o lugar para a pessoa sentar. Se um tá mais velho, já tá de uma certa idade, você tá dentro de um ônibus, você não cede a cadeira. Porque você não consegue, você não existe. Ainda existem pessoas, eu creio, mas hoje em dia o respeito, as pessoas brincam, estão brincando com as pessoas, estão brincando uns com os outros. Olha, eu vou dizer uma coisa. Que às vezes eu fico tão triste quando eu vejo essas coisas, que eu digo assim, Senhor da glória. Quando eu vejo alguém desrespeitar com palavras, achando que é normal, uns aos outros. É aquilo que eu falei, quando nós estudamos missões, quando nós estudamos no seminário, e a gente vê principalmente essa área de missiologia, nós aprendemos que temos que estudar a cultura daquele país, daquela tribo, daquela nação. Porque quando chegarmos lá, nós temos que respeitar os costumes de cada um. No nosso ministério mesmo, eu tô falando de mim. Eu já falei para todos, eu não gosto que as mulheres vistam calça, pregue a palavra de calça comprida. Se dê respeito. Não prego sobre uso e costume, mas é tão importante a gente nos chegar diante de Deus, subir num púlpito vestido com decência, com uma roupa com decência. Isso se chama respeito. Eu visto calça comprida, mas eu não visto calça comprida dentro da igreja. Eu não subo em cima de um púlpito de calça comprida. Porque eu respeito. Tem igrejas, irmãos, que nós somos convidados para ministrar, que são as doutrinas muito rígidas. Eu não vou chegar lá de qualquer jeito também. Eu não vou subir em cima de um púlpito para ministrar, ou vou assistir um culto vestido de calça comprida. Eu vou estar desrespeitando, né, a crença do meu próximo, do meu irmão. Eu vou estar desrespeitando aos líderes daquele ministério. É a mesma coisa o meu linguajar, como eu vou conversar com as pessoas. Eu vou estar, muitas das vezes, se eu não souber o tratamento, eu vou chegar, por exemplo, Irlanda, a missionária Irlanda, ela é a missionária Irlanda. Eu respeito porque ela dá testemunho como missionária, como mulher de Deus. Porque eu vejo ela fazer a obra. Muitos carregam títulos, mas não são praticantes daquilo que você tem carregado. Aquilo que você foi chamado como missionário, como missionária, como diácono, como diaconisa. Então, nós temos que nos respeitar mutuamente. E o respeito tem que começar por nós. Tem gente que carrega um título de diaconato.
mas não se dá o respeito de ser um verdadeiro diácono diante de Deus. Quando ele diz aqui, ó, gente, aqui fala sobre o bispo, né? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos, sujeição e com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado de governar a igreja de Deus. Aí entra tudo. Gente, o respeito é tudo. No geral. Entra a disciplina. Entra a moderança. Entra a humildade. Entra a submissão. No respeito entra tudo. Aí ele diz no 7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos e não de língua doble, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então, quando ele diz assim, primeiro, eita, meu Deus, e também esses sejam primeiros provados, depois sirvam, e se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, aquelas que gostam de provocar, fofoqueiras, mulheres que sejam, tudo está se maldizendo, nada tá bom, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Gente, é o respeito. Tudo se resume no respeito. Fazermos as coisas em respeito, começando por nós mesmos, dentro do nosso lar, da nossa casa. Porque é como o apóstolo Paulo mesmo ele escreve, como é que você vai liderar a casa do Senhor se você não consegue liderar a sua própria casa, a sua própria família, se você não é responsável? Porque uma boa liderança e um bom respeito, quando você respeita, existe uma boa liderança, começando dentro de casa. Existe o respeito mútuo entre marido e mulher. Uma pessoa que não consegue liderar a sua casa, ela nunca, jamais vai conseguir liderar a casa de Deus, a casa do Pai. E como nós vemos aqui, o significado de respeito no substantivo masculino, sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência, consideração ou reverência, respeito pelas mulheres, respeito para os mais velhos, obediência, acatamento ou submissão, respeito às leis, apreensão ou cessão de medo, aquela que é uma tempestade que impõe respeito, maneira de se tratar um assunto e ponto de vista com respeito. Então, são tantas outras coisas, nós precisamos, o respeito vai muito mais além, muito mais além do que a gente possa imaginar. E que haja respeito, começando dentro da nossa casa. Não perca seu respeito, porque se você não se dá respeito, você não vai ter respeito dos seus filhos, você não vai ter respeito do seu esposo. Agora, para isso, e nem da sua esposa, você que é homem, né? Então, nós precisamos termos muito cuidado. Aqui ele fala, respeito é um substantivo masculino oriundo
do latim respectus, que é um sentimento positivo e significa ação ou efeito de respeitar, apreço, consideração, deferência. Da sua origem em latim, a palavra respeito significa olhar outra vez. Assim, algo que merece um segundo olhar é algo digno de respeito. Porque esse motivo, respeito, também pode ser uma forma de veneração, de prestar culto ou fazer uma homenagem a alguém, como indica a expressão apresentar os seus respeitos, apresentar os seus respeitos. Ter respeito por alguém também pode implicar com comportamento de submissão e temor. Aí vem também a falta de respeito a Deus como Pai. Você não consegue respeitar nada dentro de casa, imagina a Deus. A palavra de Deus. Aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos buscado. Nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e único Salvador. Senhor e único Salvador. Mas muitos só querem como Salvador, não como Senhor. Porque com Senhor, como Senhor, nós temos que respeitar e obedecer. E muitos não têm obedecido e quanto menos respeitar a Deus. Aí entra uma série de outras coisas e aí vai ser muito mais profundo. Resumindo, será que nós temos respeitado primeiramente a Deus e as nossas autoridades? Tanto a nossa, aquele que está acima de nós, nossa liderança no trabalho, nosso esposo, nossos pais, os mais velhos, os nossos avós. Será que nós temos respeitado eles? Lembre-se, temos que saber nos comportar, entrar e sair de qualquer lugar, respeitando o espaço de todos eles. O seu falar também tem que ter respeito. Como você age? Sim, senhor, sim, senhora. E com amor, com respeito. Não vamos usar de palavras baixas, de palavras torpes, mas de palavras respeituosas, principalmente quando nós estamos lidando com pessoas mais velhas ou pessoas de autoridade. Eu tenho um momento de brincar com minhas ovelhas, brincar com as pessoas, eu tenho, mas ali nós nos respeitamos, nós rimos, nós nos respeitamos. Elas me respeitam e eu respeito também a elas. E assim nós devemos ser. Eu acho lindo o posicionamento de uma pessoa que é militar. O pastor Conrad, vocês sabem que ele é sargento reformado do exército americano, meu esposo. E ele é um homem altamente respeituoso em tudo. Uma das coisas que eu vejo que eu acho tão triste é a falta de respeito dos homens para com as mulheres. E as mulheres também para com seus homens, com seus esposos. Porque existe vice-versa. E o comportamento de um homem íntegro, um homem respeituoso, ele não brinca. Ah, como ela tá hoje, não sei o quê. Que seja na igreja, que seja em qualquer lugar, tem que existir respeito. Respeite os seus líderes. Que seja no seu trabalho, na sua casa, o seu colega de trabalho. Respeite a sua colega de trabalho. Respeite o seu colega de trabalho. Respeite. Tem momentos de brincar,
tem momentos de seriedade. Tem pessoas que amam brincar, fazer piadinha. Isso é falta de respeito. Por isso que não chega a lugar nenhum. Porque não tem respeito, começando por ele, começando por ela, porque não se respeita. E termina perdendo o respeito. Nunca ninguém vai olhar para elas com seriedade. Porque essa pessoa mesmo, ela não se respeita. Então ninguém vai respeitá-la. Mas quando você é sério, tem um compromisso, você é uma pessoa respeituosa, você respeita os seus líderes, você respeita o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos te respeitam e assim é mútuo. Gente, eu me recordo quando eu era criança, que muitas das vezes minha tia, ela ficava conversando com as amigas dela em frente de casa e eu chegava. E eu queria ouvir, participar das conversas dela. E ela falava assim, ó, aqui não é conversa de criança não, sai pra lá. Eu simplesmente saía, ficava triste. Aqui é só conversa de adulto. E eu ficava triste porque eu dizia, ai meu Deus, quando é que eu vou ser adulta? Eu dizia, quando eu crescer eu vou poder conversar e vou poder ouvir o que elas estão conversando. E quando eu chegava perto da minha avó, da mesma forma, se minha avó estivesse conversando no telefone, ou se ela estivesse conversando com alguém, minha avó dizia assim, filha, esse aqui é assunto não para você. E ali eu respeitava o espaço da minha avó e saía, mas eu queria escutar. Mas era conversa de adulto. Hoje, você vê os adultos conversando tudo e muito mais na frente das crianças. Sabe por quê? Porque eles perderam o respeito. E não estão fazendo com que as crianças também os respeitem. Você começa a falar mal dos outros na frente de uma criança. O que é que você está ensinando para aquela criança? O que é que você está passando? Qual é o respeito que você está dando a essa criança? E o que é que você está ensinando a essa criança a ser? Quando crescer? Fofoqueira? Porque você está falando mal dos outros. Você está em uma contenda, está brigando, discutindo. Aí você está fazendo tudo na frente das crianças. O que é que você está ensinando? Você está perdendo o respeito. E a sua autoridade também. Para essas crianças. Porque vai chegar um dia que elas vão te dominar. E muitos já estão sendo dominados, né? Porque não existe mais respeito. Nós precisamos colocar respeito à nossa casa em ordem. E esses 40 dias é para isso. É colocarmos a nossa casa em ordem. Gente, eu já falei demais por hoje. Resumindo tudo, precisando nos respeitar mutuamente, principalmente os nossos líderes. E líderes, sejam um exemplo, que a sua casa seja um exemplo. Lidere bem a sua casa. Seja respeituoso com as suas esposas. Esposas, sejam respeituosos com seus esposos. Filhos, sejam obedientes e respeitem os seus pais. Filhas também. Respeite uns aos outros. E se deem respeito. Escute os mais velhos. Respeite os mais velhos. Respeite as suas lideranças, os seus líderes, os seus chefes no seu trabalho. Os seus colegas de trabalho. Respeite o espaço do seu próximo. Não entre onde você não for chamado. Não fale daquilo que você não sabe. Respeite.
E a palavra aqui, interessante que a palavra que ela fala assim que o sentido positivo, significação do efeito, a respeitar, o apreço, a consideração, a deferência. Na sua origem em latim, a palavra respeito significa olhar outra vez. Assim, algo que merece um segundo olhar é algo digno de respeito. Olhar 2 vezes. Pensar 2 vezes. Antes de falar, antes de agir. Respeite. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Assim nós vamos prosseguir em conhecer esse verdadeiro e genuíno evangelho, servindo a Deus com respeito, com reverência, nos tratando, porque somos tratados todos os dias. Todos os dias. Todos os dias somos tratados. Todos os dias Deus tem trabalhado em nós. Glória a Deus. Pai amado, Pai de misericórdia, Pai, perdoa os nossos pecados. Paizinho Santo, são muitos. Como pecamos. Pecamos, Senhor, por pensamentos, ações, palavras, atitudes. Senhor, pecamos, Senhor, quando prometemos e não cumprimos com as nossas palavras. Pecamos, Senhor, quando queremos exigir algo de alguém se nós mesmos não fazemos. E como pecamos. Pecamos, Senhor, quando faltamos com respeito com a nossa própria pessoa e perdemos o respeito dos outros. Meu Deus, nos ensina a tua noiva, a tua igreja, a tua casa, Pai. Sacode e continua sacudindo essa figueira. Para que haja, Senhor, frutos verdadeiros, genuínos em nós. Pai, limpa-nos, Senhor, molda-nos, Senhor, trata, Senhor, com o nosso caráter, trata com a nossa personalidade. Meu Deus, em nome de Jesus, vai ao encontro, Senhor, do meu irmão, da minha irmã aí do outro lado. Senhor, em nome de Jesus, vai trabalhando, Senhor, vai moldando, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a cumprirmos com a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ó Espírito Santo, opere, Senhor, e produza obras vivas de fé em nós. Que possamos, Senhor, abrir a nossa vida, o nosso coração, Senhor, e dizer, Senhor, vem. Trabalha em nós. Molda-nos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, limpa a nossa casa. Limpa a nossa vida. Limpa essa morada. Para que possamos ter respeito mútuo. Respeito um para com o outro. Respeito às nossas autoridades. Respeito aos mais velhos, os nossos pais, os nossos colegas de trabalho, os nossos líderes, os nossos chefes. Que possamos, Senhor, sermos exemplo, como a Tua Bíblia, Senhor, a Tua palavra nos ensina a sermos exemplar, como Tu foste. Ó Deus, que sejamos irrepreensíveis e que as pessoas possam ver o exemplo em nós. Ó Pai, nós sabemos que é muito dado, é muito cobrado e muitos querem ser, mas não querem fazer. Querem cobrar e a vida deles mesmo, meu Deus, tem de misericórdia.
tende misericórdia de nós, porque precisamos sermos trabalhados e moldados todos os dias. Nos ensina, Pai. Nos ensina e nos coloca na posição, Pai. Ó, Pai, como verdadeiros soldados, obedientes, preparados para esta grande obra. Meu Deus, vai, Senhor, ao encontro do necessitado, do caído, do abatido, do órfão, da viúva. Meu Pai, vai ao encontro, Senhor, de cada um daqueles que estão passando por esse momento, Senhor, com muita dificuldade, porque perderam seus entes queridos. Senhor, traz o consolo para eles, com a certeza que um dia todos nós iremos nos encontrar. Pai, em nome de Jesus, também vai ao encontro ali dentro daqueles hospitais, dos leitos nos hospitais, Senhor, aos médicos, às enfermeiras, os pacientes. Meu Pai, as UTIs, que haja salvação no meio deste povo. Que haja cura divina no meio deste povo. Meu Pai, aquelas famílias, Senhor, que estão com suas pessoas, seus entes, Senhor, com essa enfermidade, que haja salvação. Chega, Senhor, a tua mão ali. Coloca a tua mão e seja feita a tua vontade, Pai. Porque sabemos, Senhor, que tu tem trabalhado e está trabalhando no nosso meio. Para nos achegarmos a ti. E voltarmos, Senhor, ao nosso primeiro amor. Te respeitando, te obedecendo e cumprindo com a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, visita cada irmão, cada irmã, cada lar aqui representado. Venha operar obras vivas, ó Espírito Santo, no meio de cada vida aqui. Senhor, nos dá, Senhor, teus frutos, os frutos do teu Santo Espírito em nós, e nos ajuda a crescer todos os dias. Nos proteja no dia de hoje, nos guarde, nos livre, Senhor, das setas, livre-nos, Senhor, de nós mesmos, livre, Senhor, do homem sanguinário, dos acidentes de carro, livra-nos, Senhor, livra a nossa família, meu Pai. Proteja, esconda, em nome de Jesus. Coloca os teus anjos na frente, Senhor, destes carros. Já quebrando toda qualquer cilada do inimigo. Espírito de morte, saia do nosso meio. Do meio da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Ó Espírito da vida eterna, vem, Espírito Santo. Venha sobre as nossas vidas, nos esconda, ó Pai, em teu esconderijo, nos livrando de todo dado, de todo mal. Livra-nos, Senhor, dos pensamentos contrários, das orações contrárias, das obras de bruxaria, feitiçaria. Livra-nos, Senhor, dos encantamentos. Livra-nos, Senhor, de todo homem sanguinário. Livra-nos, Senhor, das flechas que voam de noite e de dia, da mortandade que assola ao meio-dia. Livra-nos, Senhor. Nos proteja, Senhor. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Pai, em nome de Jesus, toma liderança por completo em nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, nos nossos ministérios. Meu Pai, toma, Senhor, e administra e nos ajuda a administrar toda a nossa casa, a nossa vida. Ó Pai, temos muito que aprender, Paizinho Santo, e como precisamos aprender e prosseguirmos aprendendo e conhecendo aquilo que nos salva e nos liberta, porque só existe um caminho. Só tu és, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, se não for por ti, Senhor Jesus. Reina em nós. Reina em nossas vidas, na nossa casa, reina em tudo. Ó Pai, nos dá um dia de bênção, nos protegendo
E desde já, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Shalom, shalom, Adonai, Baruch haba, Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Né? Vamos deixar, irmãos, vamos deixar a vida do Espírito Santo produzir obras vivas dentro de nós. Vamos deixar, vamos abrir a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, para que o Senhor venha produzir obras vivas, frutos vivos dentro de nós. Vamos deixar. Hoje nós sabemos que eu errei aí, eu simplesmente repeti. Hoje é o nosso 24º dia. Tá lá no livro de Timóteos, eu vou corrigir, tá bom? Eu vou corrigir aí também a leitura da palavra. E o título de hoje foi sobre respeito. Amanhã vai ser o nosso 25º dia. Eita, glória a Deus, aleluia. Amanhã, meu Deus do céu, eu já fico assim, meu Deus, e aí só vai ficar faltando 15 dias para terminar esse propósito de 40. Eu já estou ficando com saudade, hein? Porque nós vamos parar quando finalizarmos esse propósito. Nós vamos parar aqui com a live, mas vocês não podem parar. Vocês devem continuar todos os dias buscando a Deus, persistindo, insistindo, lutando e colocando em prática tudo aquilo que temos aprendido todos os dias. Irmãos, nas suas orações, eu já tenho orado e quero pedir, tem uma irmã que tem participado junto conosco lá de Portugal. É uma irmã muito querida. E ela, sexta-feira passada, ela está fazendo um propósito. Deus deu um grande livramento para ela. Sexta-feira passada, ela sofreu, né? Ela sofreu como é que se diz? Ela não teve um ataque cardíaco, ela teve um infarto, né? Ela ainda se encontra no hospital, mas ela está bem, graças a Deus. O Senhor está cuidando, Deus está fazendo coisas grandes ali na vida dela. E eu creio que Deus tem algo tremendo, porque nada acontece na nossa vida por um acaso. O nome dela é Irmã Joana, né? Joana Chaves. Vocês estejam também intercedendo por ela. Eu já estou intercedendo, Deus está fazendo coisas grandes. E, irmãos, é interessante porque um dia antes eu estava conversando com ela sobre saúde. E é uma das coisas, e uma coisa que eu falo muito sobre saúde, nós cuidarmos de nós mesmos, da nossa saúde. Nós temos que nos respeitar nisso também, hein? Respeitar o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele não é lixo. E muitas das vezes a gente começa a colocar lixo e aí a gente entope a nossa veia, a gente engorda. Então, aí a saúde vai se enfraquecendo e pega uma enfermidade facilmente. Então, eu estava conversando com ela justamente sobre isso, sobre saúde, sobre alimentação. E ela falando, pastor, eu tô com pressão alta, eu tô com colesterol alto. A gente tava falando sobre isso, e eu falei para ela, né, como eu estava também. Eu poderia ter um ataque cardíaco, um AVC ou morrer a qualquer momento. Mas se eu não cuidasse de mim e não respeitasse o meu corpo, dando a ele a alimentação correta, eu iria, né, morrer, levar à morte. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar dessa morada aqui. É uma morada temporal. Mas nós temos que cuidar dela. E aí até ela falou assim, pastora, Deus me deu um grande livramento na sexta-feira. E que livramento, viu, irmãs? E eu sei que a irmã Joana, ela tá bem, porque o Senhor tá cuidando. E Deus está trabalhando. É como eu falei para ela, numa mensagem que eu mandei para ela, eu disse, isso é a chamada para acordar, como eu sempre falo, né? Wake up call. Muitas das vezes é necessário que alguma coisa aconteça para que a gente se desperte.
Então, vamos cuidar de nós mesmos enquanto há tempo. E vamos estar intercedendo um pelos outros aqui. Vamos estar orando um pelos outros, porque muitos têm e é fatal e partem, né? E outros, Deus ainda nos dá a chance de continuarmos a lutarmos, que aí é a nossa chamada para acordar. Então vamos cuidar de nós. Cuida dos seus também. Cuida da alimentação da tua casa também, dos teus filhos também. Cuide. Do seu esposo também. Porque tem gente que só fica engordando, né? Comendo tudo. Não se priva, não fecha a boca. Isso também é uma falta de respeito, viu? Uma falta de respeito para com o seu corpo, com esse templo e com o seu próximo, porque você está se matando e você está matando os seus. Então nós precisamos nos respeitar uns aos outros, nós precisamos respeitar esse templo aqui, essa casa, essa morada de Deus. Porque enquanto há fôlego de vida, né, há esperança, mas nós precisamos cuidar dessa morada, como nós precisamos também cuidar da nossa morada eterna lá no céu. Tenha um dia de bênção. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. E até amanhã, o nosso 25º dia. Hoje foi o 24º. A pastora errou aí. Eu só fiz copiar e repetir. Ia mudar e terminei não mudando. Comecei tudo e não mudei. Mas eu vou mudar. E amanhã vai ser o nosso 25º dia, para honra e glória do Senhor Jesus. Aí só vai ficar faltando 15 dias aí pela frente. Glória a Deus do nosso propósito de 40 dias. E vamos ver vitória assim. Vamos, em nome de Jesus. Porque o Senhor está trabalhando. Nós não estamos vendo, mas o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Amém? Um dia de bênção. E mais tarde nós temos leitura também da palavra. Hoje à noite... durante a noite, 8h30, 9 horas da noite, nós já estamos começando, né, nesse horário, nós esperamos as irmãs entrar, né, aquelas que participam ao vivo junto conosco, e aí nós estamos fazendo, tem sido uma bênção estudar a palavra com elas e com vocês, tem sido uma bênção, né, glória a Deus. Um beijo, a paz do Senhor, shalom, 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 e até amanhã em nome de Jesus, a paz, a